Meu fisioterapeuta que não descubra. Vocês me perdoem, mas vai ser sentado. Bom, a gente vai falar um pouquinho de pneumonia comunitária hoje e vamos tentar fazer alguns highlights, né? Assim, é um tema bastante extenso, não tem como a gente falar de tratamento de etiologia por etiologia, então a gente vai fazer um apanhado mais geral a respeito de alguns temas centrais que eu acho que valem discutir. Inclusive, pegando a opinião das outras, né, dos outros colegas e tudo, porque são temas que ainda são um pouco polêmicos em alguns casos. Então, vamos lá. Primeiro, só para a gente entender aqui da onde que vem a pneumonia, né, comunitária, da onde surge a pneumonia comunitária. Então, o que que acontece? As nossas vias aéreas, elas têm vários mecanismos para tentar conseguir limitar a chegada de micro-organismos nos alvéolos. Já tem alguns estudos mostrando que existe já algum microbioma em alvéolo, lá realmente em locais de muito pouco, muito inóspitos ali, e que esse microbioma, essas bactérias com baixa replicabilidade, elas são importantes na manutenção de um ambiente saudável ali no local. Então, que a pneumonia, na verdade, não é que o alvéolo, o líquido alveolar, seja um líquido estéril e que na hora que chega a bactéria você tenha a infecção. Mas parece, né, pelos novos estudos, etc., parece que esse é um ambiente que você tem um microbioma específico dessa região, mas com bactérias com bem baixa reprodutibilidade, bem baixa replicação, e que o que acontece é que vários mecanismos que levam à ruptura dessa homeostase, desse equilíbrio, e favorecem a hiperproliferação de bactérias, faz com que você tenha o desenvolvimento da infecção. Então, os pulmões eles estão continuamente expostos a essa microbiota por conta de aspirações subclínicas que a gente faz das próprias bactérias presentes nas vias aéreas superiores. Mas o nosso corpo ele tem vários mecanismos de ação para tentar reduzir a chegada dessas bactérias, reduzir a quantidade de bactérias que conseguem atingir esse líquido alveolar, sendo que os principais são o muco, né, os cílios, que vão fazer com que eles empurrem, né, mecanicamente mesmo essas bactérias para cima, e a ação dos macrófagos alveolares e das células epiteliais das vias aéreas superiores. Então, esses mecanismos, eles tentam limitar essa chegada dessa microbiota até a região alveolar. E tem algumas outras características dessa própria região que também não favorecem a proliferação microbiana. Então, primeiro, a pouca disponibilidade de nutrientes, algumas moléculas que são produzidas por essas células nessa região, como a questão como surfactante, e também as células imunes que vivem nesse pulmão, né, que já ficam nessa região desse pulmão, que não favorecem essas bactérias a se reproduzirem com tanta rapidez. E aí, o que acontece é que existem alguns fatores de risco que vão fazer com que se diminua esses mecanismos de defesa ou que aumente a exposição do pulmão a essas bactérias que normalmente estariam em pequenas quantidades chegando lá por conta dessas aspirações subclínicas. Então, todas as condições que eu aumentar a minha chegada de bactéria naquela região, né? Seja por aumentar o inóculo que eu estou dando, ou por diminuir esses mecanismos naturais de defesa, vão favorecer o desenvolvimento da pneumonia bacteriana. Então, idade avançada, doenças pulmonares crônicas, outras que reduzem o clearance da via aérea. E aí, a gente pode pensar também quando a gente vai pensar em cada uma dessas etapas, né? Então, por exemplo, a microbiota que vai chegar mais que vai chegar mais micro-organismos no pulmão. A gente pode pensar em distúrbios que aumentam a capacidade da pessoa, a incapacidade da pessoa proteger vias aéreas, então pessoas que fazem aspirações com mais frequência, por exemplo, idosos acamados, pessoas com distúrbios neurológicos, ou então quando você tem alguma broncoaspiração maciça, porque aí você vai ter a chegada maior, né, de micro-organismos naquela região, ou então mecanismos que vão diminuir o clearance mucociliar, então doenças que vão causar paralisia desse clearance mucociliar, ou então não só doenças, mas situações, por exemplo, tabagismo, que pode alterar essa produção. O mecanismo de tosse, pessoas que têm mecanismo de tosse comprometido, como algumas doenças neurológicas, ou então alterações da própria imunidade que vão desfavorecer a ação dessas células imunitárias que estão ali naquela região. Então, doenças que causam imunossupressão em geral, ou drogas que são imunossupressoras.
e também quando você aumenta a quantidade de nutrientes disponível nesse local. Então, por exemplo, o catarro. O catarro, na verdade, o que você está fazendo ali, a secreção, o muco, é aumentar a sua quantidade de nutrientes disponíveis. Então, essas doenças pulmonares crônicas que aumentam a retenção de muco nessa região, como, por exemplo, DPOC, doenças pacientes com fibrose cística, isso também vai aumentar a capacidade de replicação de bactérias que não eram para estar ali. E as infecções virais prévias, né? Porque vão fazer esse desbalanço também. A gente sabe que você aumenta o risco de infecção bacteriana secundária, após algumas pneumonias virais. Então, quando a gente vai falar sobre os principais micro-organismos responsáveis pelas infecções, pelas pneumonias comunitárias, a gente sempre destaca o Streptococcus pneumoniae, né? É geralmente mais prevalente, mas a gente tem outras bactérias muito importantes também, como Haemophilus influenza, que tem reduzido a sua... Primeiro que é um micro-organismo de difícil identificação, então sempre que a gente vai falar sobre identificação microbiológica, identificação etiológica de pneumonia, é muito difícil, porque muitas vezes a gente não consegue recuperar qual é o micro-organismo que está causando aquela doença. Então, todos os estudos de prevalência e de epidemiologia são um pouco limitados por essa baixa capacidade de identificação do micro-organismo. Mas agora, com os testes moleculares, isso tem mudado. Então, a gente tem conseguido identificar mais micro-organismos causadores de pneumonias comunitárias. E é incrível que a gente sempre falava assim, o hemófilos tem baixado bastante, pacientes vacinados, tem diminuído doenças invasivas. Mas agora, fazendo as técnicas moleculares, a gente tem visto até um número razoável de pneumonias causadas por hemófilos. Buraxella catarrhalis, alguns anaeróbios de boca, cuja a real função no desenvolvimento da pneumonia mesmo na pneumonia aspirativa, é questionável. O Staphylococcus aureus, que é uma bactéria muito importante da gente pensar, principalmente quando a gente tem esse desenvolvimento de pneumonia bacteriana pós-infecção viral, então é uma bactéria muito importante nesse nicho específico também. E os gram-negativos aeróbicos, as enterobactérias, que nas pneumonias comunitárias de pacientes previamente rígidos, tem uma prevalência um pouco menor, acontece, mas tem uma prevalência menor, mas que vai aumentando a sua prevalência à medida que a gente vai pensando em algumas comorbidades, como, por exemplo, doenças respiratórias crônicas, pacientes oncológicos, etilistas, hepatopatas. Então, a gente tem que lembrar que esses gram-negativos aeróbicos eles vão ganhar um pouco mais de importância na hora da gente pensar numa cobertura empírica. E a gente tem os chamados atípicos, né, algumas bactérias intracelulares e que não têm parede celular, como é o caso da clamidófila, né? Mudou o nome, eu estou antiga ainda, né, Duda? Já estou usando nomes antigos. Clamídia, micoplasma e a legionela. E agora também, a gente está tendo um aumento importante no número de casos de bordetella, né, de coqueluche. Eu acabei não colocando aqui, mas é importante também. Os virais, a gente tem influenza, parainfluenza, adenovírus, rinovírus, vírus sensicial respiratório, metapneumo, coronavírus. E aí, são vírus geralmente sazonais, você tem aumentos e diminuições de prevalência, a gente tem que ficar sempre de olho nessa epidemiologia do momento. Fúngicas, a gente não vai entrar agora, a gente vai se concentrar mais nas pneumonias comunitárias bacterianas e virais, então a gente não vai falar, não vai tratar muito sobre pneumonias fúngicas, porque aí começa a entrar em nichos muito específicos de pacientes. Só para lembrar, né, uma coisa que a gente conversou na aula das luzes de meningite, que vale sempre a pena a gente trazer, a gente tem que ficar de olho, porque como o Streptopneumoniae, né, o pneumococo, é um dos principais agentes etiológicos de pneumonias bacterianas, a gente sempre tem que ficar de olho na prevalência de resistência na comunidade. Então, esse documento do Cireva, ele é bem interessante para a gente conseguir entender quais vão ser os antibióticos que a gente vai usar empiricamente no tratamento de pneumonias comunitárias, tanto nas pneumonias mais leves como nas pneumonias mais graves. Quando a gente vai olhar aqui, e lembrando que para penicilina e para ceftriaxona, que são as drogas de escolha, né, para tratamento de estreptococcus, a gente tem NICs que são relacionadas à infecção de sistema nervoso central e NICs que são relacionadas a infecções não sistema nervoso central. Então, aqui os quadros são todos para os pontos de corte não sistema nervoso central, não meningite. Quando a gente vai ver aqui, ó, em relação à penicilina, em pacientes maior ou igual a 5 anos, quando a gente vai ver aqui, ó, total de sensíveis, 70%, sensível aumentando a exposição, 18%, resistente, 11%. Então, a gente já tem uma prevalência interessante de infecção à penicilina. Isso é importante na hora que a gente vai fazer o tratamento, principalmente de pacientes com pneumonias graves, né? Pneumonias
que requeram hospitalização, que requeram tratamento em terapia intensiva. Então, na hora da gente fazer a nossa terapia empírica, a gente precisa levar em consideração essa epidemiologia. Quando a gente vai pensar já em ceftriaxona, a gente tem aqui já 20% de sensíveis aumentando a exposição, uma prevalência menor de resistência, mas uma prevalência relativamente interessante de bactérias que vão precisar de doses mais elevadas do que as doses habituais. Quando a gente vai pensar aqui agora em macrolídeos, a gente vê já uma prevalência de resistência bem alta, então 46% de resistência quando a gente faz o rastreamento com eritromicina. Isso é importante porque muitos guidelines antigos ainda colocam o macrolídeo em imunoterapia como uma possibilidade de tratamento de infecções leves. A gente já não faz mais isso, infecção para pneumococo com macrolídeo monoterapia. E aqui o Bactrim eu coloquei, a gente não usa geralmente Bactrim para pneumonia comunitária em geral, mas eu coloquei porque volta e meia a gente pega um paciente SIDA que interna, aí tem uma suspeita que seja né, pneumonia bacteriana, e às vezes você tem um vidro fosco, não sabe se tem uma pneumocistose, aí você entra com dose de pneumocistose, melhora tudo, aí você fica, será que tinha uma pneumonia comunitária associada? E melhorou com a dose de pneumocistose. Então, só para a gente ver que o Bactrim, ele tem ação para pneumococo. O único problema é que você já tem também uma prevalência alta de resistência, então 43% de resistência na comunidade. Então, falando um pouco agora de diagnóstico, né? A gente tem o diagnóstico, ele vai aliar sinais e sintomas na clínica com alterações radiológicas que são compatíveis. Então, qual que é o algoritmo, né, sobre o diagnóstico de pneumonia comunitária? Você ter maior ou igual a 2 sinais ou sintomas sugestivos de pneumonia, e aí você tem aumento de tosse, surgimento de nova tosse, alteração ou surgimento na verdade, surgimento não, mas alteração do padrão de escarro quando você já tem pessoas com doenças pulmonares crônicas que têm tosse produtiva, né, basal, mas a mudança do aspecto ou da quantidade desse escarro, hipoxemia, alterações na ausculta, como crepitações, roncos, a taquipneia, sinais de infecção, como aumento de temperatura, leucocitose, leucopenia. Então, aqui quando você tem 2 ou mais sintomas relacionados à pneumonia comunitária e achados radiográficos compatíveis e ausência de um diagnóstico alternativo que justifique aquelas alterações, você faz o diagnóstico de pneumonia comunitária. Entretanto, esses sinais e sintomas clínicos, às vezes, não são tão sensíveis nem tão específicos. Então, às vezes, apenas pela clínica, você ainda fica na dúvida sobre se você tem ou não tem a infecção, se você tem ou não tem pneumonia comunitária. E, às vezes, inclusive, o próprio achado radiológico também não ajuda, porque, às vezes, você tem pacientes que já têm doenças estruturais pulmonares, que você já tem várias outras comorbidades que dificultam a sua avaliação em relação às alterações que são encontradas no exame radiográfico. E não tem nenhuma alteração que seja patognomônica ou que seja específica o suficiente para você afastar outras doenças. Então, é sempre importante a gente pensar no que é sugestivo de pneumonia e que fala contra diagnósticos alternativos na hora que a gente vai fechar esse diagnóstico. Os exames de imagem, a gente pode fazer o raio-x, mas o raio-x, infelizmente, tem baixa sensibilidade, não vai conseguir ver alterações mais grosseiras, alterações já mais importantes, mas você tem a possibilidade de fazer a tomografia de tórax quando você tem a dúvida, e aí você consegue pegar alterações mais precoces. O problema é que, às vezes, algumas alterações, por isso que a gente tem que aliar sempre a clínica com o achado radiológico e falta de um diagnóstico alternativo. Porque muitas vezes você tem um quadro extremamente inespecífico, que não tem nenhum sintoma, nenhum sinal, mas que leve mais a pensar na pneumonia, mas aí você faz faz tomografia de corpo inteiro praticamente, aí você encontra ali uma impactação mucoide, uma preocupação inflamatória, uma árvore em brotamento ali, querendo, sabe, um catarrinho escorretivo da manhã ali naquele alvéolo, e você acaba fechando o diagnóstico de pneumonia quando não existe. Então, a gente tem que ter um pouco mais de rigor na hora de avaliar, na hora de solicitar o exame de imagem e na hora de avaliar o seu resultado. Isso faz essa dificuldade, né, esses sintomas, esses sinais que se misturam com muitos outros diagnósticos, acabam levando a um superdiagnóstico de pneumonia bacteriana, de pneumonia comunitária. E no caso, quando a etiologia principal é bacteriana, e às vezes é muito difícil você diferenciar a etiologia bacteriana da viral, esse superdiagnóstico leva ao aumento do número de uso desnecessário de antimicrobianos. E o que é o pior é que, durante muito tempo, foi muito difícil a gente conseguir fazer um diagnóstico etiológico específico da pneumonia, porque, na maioria das vezes, a não ser quando você tem quadros muito graves de sepsis, choque séptico, etc.,
a pneumonia em geral não é bacterêmica, né? Então, a performance até então, quando a gente tinha métodos mais tradicionais de identificação de microbiota, em pacientes que não eram intubados, ou então quando a gente não fazia broncoscopia, porque já é um exame mais invasivo, a gente acabava tendo uma recuperação muito pequena dos agentes etiológicos. E isso dificultava mais ainda para você conseguir diferenciar o que de fato era uma pneumonia, o que era bacteriano, o que era viral. Então, existem algumas. Então, né, como essa investigação etiológica ela envolve, hoje em dia, um custo importante, porque os exames moleculares são caros, ou então você fazer um método mais invasivo, como é o caso de fazer uma broncoscopia, etc., ou você lançar mão de alguns exames que são menos sensíveis e também tem um custo, como no caso dos antígenos urinários, etc., surge a ideia de em quem é importante você investigar essa etiologia. Será que todos os pacientes com suspeito de pneumonia comunitária eu preciso necessariamente investigar essa etiologia devido a essas restrições? Então, assim, qual é aquele nicho de paciente onde é imprescindível que você investigue, onde você não pode abrir mão de fazer a investigação etiológica? Então, em todos, independente da gravidade, quando eu tenho suspeita de Covid ou influenza, isso muda a minha conduta, né? Eu tenho tempos de isolamento, eu tenho medicações específicas para esses vírus, no caso da Covid. A gente tem a possibilidade nos ambulatoriais de fazer Paxlovid, nos pacientes internados, de fazer Remdesivir, corticoide. Enfim, você tem medidas específicas a serem tomadas. E no caso da influenza também, o oseltamivir. Nos outros vírus, é questionável, quando você tem a suspeita de uma infecção viral, se você de fato precisa investigar essa etiologia viral quando não existe essa suspeita de Covid e influenza. Claro que hoje em dia é muito difícil, né, de você conseguir diferenciar, não, esse com certeza é Covid, eu vou pedir, esse aqui não é. Então, geralmente, Covid e influenza vai pedir para todos, né, quando é suspeita de um quadro viral. E aí fica a dúvida, né? Será que eu preciso fazer um painel mais estendido para pesquisar outros vírus ou eu faço específico para Covid e influenza? Porque aí a gente vai esbarrar agora na prática em outra situação, né? PCR de Covid, convênio cobre, antígeno de influenza, o convênio cobre, não cobre PCR, infelizmente, que a PCR tem bem maior sensibilidade do que o antígeno de influenza, mas ainda não cobre o painel molecular estendido para outros vírus. Então você tem aí também uma questão de custo. E é questionável se em todos os pacientes você precisaria fazer essa investigação mais estendida. Talvez pacientes imunocomprometidos, ou então pacientes onde vá mudar a minha conduta do tipo, eu ia entrar com antibiótico, mas agora que eu confirmei que é etiologia viral, eu vou tirar o antibiótico. Nesses pacientes, talvez valha a pena você fazer essa investigação mais estendida. Pacientes com PAC grave sempre, né? Porque a infecção grave, a gente tem que ser o mais assertivo possível em relação. A gente não pode correr o risco daquelas pequenas variações de sensibilidade de eu escolher o antibiótico inadequado, ou eu fazer um espectro muito ampliado para todos esses pacientes e, né, e usar mais do que o necessário. E para pacientes que têm fatores de risco para infecção por bactérias multiresistentes, quais seriam esses? Histórico prévio de infecção por bactéria multiresistente. Então, por exemplo, aquele paciente fibrose cística que tem infecção pulmonar de repetição, eu sei que ele já fez uma infecção por uma pseudomonas resistente ou por um estáfilo resistente, e eu preciso investigar, então, todas essas outras pneumonias subsequentes para eu conseguir direcionar melhor o antimicrobiano. Ou então, pacientes que tiveram hospitalização nos últimos 90 dias, onde foi necessário usar antibiótico durante essa hospitalização. E algumas comorbidades também, por exemplo, a gente sabe que pacientes oncológicos têm maior risco de infecção por alguns agentes específicos, como pseudomonas, estáfilo. Então, a gente, em certos tipos de comorbidades também, a gente acaba sendo mais rigoroso, mais rigoroso na investigação do agente etiológico. E quais são os exames microbiológicos que eu tenho disponíveis para fazer essa investigação, né? A gente tem a chamada microbiologia tradicional, onde a gente vai ter hemocultura, que, como eu falei, o desempenho é muito baixo, a positividade de hemocultura numa pneumonia é muito baixa, claro, excetuando-se casos de sepsis e choque séptico, que a gente tem que coletar para todo mundo. A gente geralmente não coleta hemocultura em pacientes com suspeita de pneumonia, exceto casos graves, sepsis, etc. Cultura ou higrando escarro, ou da aspirata traqueal em pacientes que é pré-customizado, ou do lavado broncoalveolar em pacientes que a gente decide fazer essa investigação mais invasiva, né? Então, cultura de materiais respiratórios. E aí, lembrando, a gente esquece muito de fazer a cultura de escarro. Então, pacientes que não estão pré-customizados, que a gente consegue tentar economizar esse lavado ao fazer uma cultura de escarro nesses pacientes que têm tosse
produtiva. E lembrando que sempre que a gente vai fazer exame desse carro, precisam ser analisadas as características desses carros para saber se esse material é representativo do trato respiratório inferior. Então, a gente vê número de leucócitos, número de células epiteliais, e existem critérios específicos, quantitativos, do que o laboratório precisa fazer para examinar a qualidade dessa amostra. Então, primeiro, você tem que saber orientar o seu paciente corretamente da forma como coleta. Como é que coleta? Bom, como é que coleta esse carro? Você que é. Não, por favor, que você fala tão bem. Muito bem. Muita vantagem. E bebida e tira as coisas. Não vai mudar isso. O problema que a gente tem, às vezes, é que a gente pede escapa e o enfermagem falou, não, vai ser só em jejum, mas no dia seguinte. Mas isso é mais para micobactéria, né? E micobactéria não faz diferença, assim, não é uma coisa aguda, né? Que você precise fazer. Se você fizer à tarde ou fizer na manhã seguinte em jejum, vai fazer diferença e você melhora a performance do teste se você fizer em jejum. Agora, para cultura, não. Você vai começar o antibiótico? Para cultura você tem cultura, você sempre você não vai ficar esperando num paciente que você internou, né? Porque a cultura de escarro, você vai pedir ou você tem doença pulmonar crônica que você tem uso múltiplo de antibiótico, ou o paciente que está internado, ou seja, foi uma pneumonia grave o suficiente para você necessitar de uma internação. Então, não tem como você ficar segurando o antibiótico para poder superar o jejum no dia seguinte, né? Aí você coleta do jeito que tá. Então, como é que é essa diferença de vocês, dos exames moleculares, dos painéis? Calma aí. Tá. Você está queimando a largada. Não, isso não é. Mas peraí. Uma coisa, quando a gente pede cultura de escarro, normalmente o laboratório já coloca os parâmetros de proposta, porque o pessoal da pneumonia pediu cultura de escarro, aí eu ia comentar sobre a interpretação. Por que a gente teria que pedir citologia? Eu acho que, assim, em teoria, o laboratório, toda vez que recebe um escarro, deveria fazer essa análise de qualidade e descartar amostras que não atingem os parâmetros. Isso. Essa amostra não é adequada. Mas isso é em teoria, né? Eu acho que sempre que a gente chega no local, isso precisa ser conversado com o laboratório. Olha, todo escarro que vocês receberem, vocês precisam fazer essa testagem, os que não atingirem o meta, vocês descartam e avisam o médico assistente. Mas eu não sei se é algo já tão Você tem essa sensação de enraizado. Né? Aí, por exemplo, o que a gente tem que discutir aqui? Se você faz uma cultura dela, você veio lá, Acinetobacter. A gente vai guiar o tratamento para esse Acinetobacter, ou a gente considera que é um colonizado e vou continuar, né? Acho que essa é a polêmica, né? Porque eu você não me pouco, né? Você pode observar. Os parâmetros é mais do que 25 leucócitos e menos que 10 células epiteliais, né? Aí eu acho que o escarro é bem difícil. Eu acho que é muito difícil você, no escarro, atingir esse parâmetro, né? Porque vai na boca de qualquer jeito. Vale a pena coletar a cultura do escarro para todo dia que chega? Pneumonia? Então, internado. Isso. Se a paciente tem capacidade de escarrar, sim. Isso consta no Ciais de Naves. O pessoal da opinião não colhe muito mais que a gente, né? Eu tenho muita restrição. Eu acho que pega muito colonização. Você convive. Isso, se você... exatamente. E assim, existe também uma super internação, né? Assim, então, não necessariamente todo mundo que interna, de fato, é uma pneumonia que necessitaria uma internação. A gente tem essa questão também. Tem que só lembrar das coisas que eu vou falar na coluna da esquerda. Quando você vai fazer investigação de agente etiológico. Porque em pneumonia tem uma questão de você pedir investigação de agente etiológico e se isso de fato vai mudar a sua conduta terapêutica. Então, é o que a Val falou. Você pediu uma pneumonia comunitária, você começou a amoxicilina clavulanata, cimenocibactana, ceftriaxona, seja lá o que for. Veio um acineto. Para mudar, você fica o paciente está melhor. Você tem que lembrar que essa curva vai demorar 3, 4, dependendo do lugar, 5 dias para sair. Esse é o tempo que o paciente deveria estar tratado.
né? Ou que você já vai ter feito no terceiro dia uma transição para via oral e dado para o paciente. Então, tem algum benefício que você coletar na entrada de um escarro, que você pode ter dúvidas sobre o resultado dele, vai demorar para sair. Então, tem algumas coisas que você precisa pensar se vale a pena. Se isso vai mudar a sua conduta. A minha cabeça mais se der errado, eu vou atrás. É, Aí vamos ver daqui a E pouco. existem métodos melhores. Eu ia falar isso. Daqui a pouco cada um vai falar de uma molecular. E a amostra dos melhores. Assim, até o molecular pode ser feito nos carros. Até o molecular nos carros pode ter. Então, Talvez o problema seja a amostra, não o. Isso que a gente quer tentar resolver. Por que a gente vai copiar o molecular e a cultura? A gente vai Mas o molecular nos carros também é o mesmo. sim. Só apareceu, eu estava atualizando a aula de convite que mudar hoje, e até com o vídeo também agora a atualização de coletar teste é quem você vai mudar a conduta, né? Porque assim, agora banalizou tanto, né? Então, pessoas que você tem indicação de começar mais Covid, pessoas que você vai internar, né, que é o caso que você está falando, e pessoas com contato com vulneráveis, que aí você evitaria de, né, Transmissibilidade. sim, porque o Covid é tão dinâmico, né? Então acabou ficando assim. E realmente não faz sentido agora a gente. Quando a gente for velhinho, a gente vai Vai falar falar. assim, vocês não sabem o que é que está fazendo. A gente não vai isso. Lembra daquele. Eu não faço isso porque foi muito. Vocês não sabem. Vocês acham que agora é só essa gripezinha? Vocês sabem o que a gente viveu. Vamos lá. Oh, Deus é mais, não vou lembrar. Continuando então, suave nasal para definição de masa. Isso, sim, situações muito específicas, lembrando que a gente não tem uma prevalência alta de estafilococcus resistente à oxacilina aqui, nem comunitário, nem hospitalar, mas em situações onde você pode ter um aumento de risco, por exemplo, um paciente oncológico, fibrose cística, que às vezes você tem aumento de chance de infecção por estáfilo resistente, esse suave nasal ele tem um valor preditivo negativo alto. O que quer dizer? Que quando a pessoa não é colonizada, o risco dela fazer dessa infecção comunitária ser por um estáfilo resistente é menor. Agora, o valor positivo não quer dizer que por ela ser colonizada, que ela seja por estáfilo aureus. Tá? E a gente tem que pensar também que valores preditivos, eles levam em consideração a minha probabilidade pré-teste. Ou seja, esse exame ele só vai ter alguma utilidade em pessoas onde eu tenho um alto risco de fazer infecção por estáfilo aureus oxarresistente, que não é a nossa realidade, né, habitual. Pensando que essa revisão, a revisão do JAMA, e nos Estados Unidos, a gente tem uma prevalência maior de estáfilo aureus resistente à oxacilina, faz mais sentido para eles. A nossa prevalência aqui é muito baixa. Então, talvez esse valor preditivo negativo alto que eles encontraram lá não seja encontrado aqui. Então, a gente tem que selecionar muito bem quem são aqueles que a gente, de fato, acha que pode ter um risco maior e que vale a pena fazer. Os antígenos urinários, né, tanto para pneumococo quanto para legionela, lembrando que as sensibilidades são menores do que os exames moleculares, esses antígenos, mas são exames fáceis de fazer, porque, né, inclusive o antígeno urinário de pneumococo é coberto pelos convênios em geral, mas o de legionela não. Isso é um calcanharinho de Aquiles chato, porque não é um exame barato também. Então, na hora que você vai pesar entre pedir um antígeno urinário de legionela, que o paciente vai ter que pagar particular, versus fazer um exame molecular, às vezes vale muito mais a pena você fazer o exame molecular. Né? Então, isso tudo tem que ser pesado. A gente aprende o que é o melhor, mas a gente tem que aprender também os custos-benefícios, porque essa é a realidade do dia a dia, né? Na hora que você vai oferecer essas ferramentas para a pessoa que vai precisar fazer. E lembrando que o antígeno legionela, o antígeno urinário, ele só detecta a legionela pneumófilas do sorogrupo 1. Então, não são todos os agentes, né, todos os possíveis agentes, né, todas as legionelas que ele vai conseguir detectar. E a gente tem os antígenos também, teste rápido, alguns antígenos virais, que é o caso do vírus sincicial respiratório, influenza e Covid-19. Mas lembrando novamente que todas as detecções de antígeno têm sensibilidade menor do que a detecção molecular, né? Detecção de PCR. E, por fim, a gente, fora da microbiologia tradicional, a gente tem os exames moleculares. E a gente sempre fica na questão, né? Será que os exames moleculares eles vieram para substituir a microbiologia tradicional ou eles vieram para ser usados em conjunto com a microbiologia tradicional? O que a gente precisa, assim, que vocês tenham em vista, é que um exame não substitui o outro.
Esses são exames para a gente usar em associação, para a gente melhorar a nossa capacidade de detecção e nossa velocidade de detecção, mas um não substitui o outro. A microbiologia tradicional ainda é muito importante. Então, mesmo nos pacientes onde vocês vão solicitar, a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, quais são as situações, quais são as limitações, quais são os benefícios da biologia molecular, mas mesmo nos pacientes que você vai solicitar biologia molecular, você também precisa solicitar as culturas, enfim, a microbiologia tradicional, para a gente ter um resultado mais completo, né? E por quê, né? Vamos ver aonde que entra essa biologia molecular e quais são os prós e os contras e a forma de interpretação desses exames. Que eu acho que o importante é a gente saber usar a ferramenta. Nenhuma ferramenta diagnóstica é 100% boa. Então, a gente precisa saber quais são os calcanhares de Aquiles, como que a gente vai interpretar cada resultado para não correr o risco de tomar condutas erradas. Então, por que a biologia molecular é importante? Por que ela acrescenta em relação à tradicional, né? Porque a microbiologia tradicional, ela é lenta, ela demora. Eu preciso coletar o escarro. Aí, no caso do escarro, vamos até excluir a hemocultura, que a hemocultura ainda tem um tempo adicional, que tem que crescer tem que crescer na garrafa e depois ainda tem que crescer na placa. Não vamos falar do escarro ou do aspirado traqueal em si. Eu vou ter que semear aquilo na placa de cultura, vou ter que incubar no mínimo 24 horas para esperar aquele micro-organismo crescer. Se o micro-organismo não crescer em 24 horas, eu tiver um crescimento inadequado, né, que eu não consigo uma amostra suficiente, eu tenho que incubar mais 24 horas, então aí 48 horas no final, mas vamos supor 24 horas. Depois que ele cresceu, eu preciso pegar aquela colôniazinha, fazer a aguinha lá dela, chuc, jogar no método automatizado. Não, já faz só uma vez. 6 a 8 horas. 6 a 8 horas. Cara, isso é saudade, né? Tudo bem, eu mando um áudio para você depois, repetindo essa aula. E aí, depois de 6 a 8 horas, eu vou ter o resultado do método automatizado. Então, aí já são pelo menos 48 horas, no mínimo, quando tudo dá certo, brilha, lindo, maravilhoso, para ter o resultado final do exame. Então, a microbiologia tradicional, ela demora. E eu tenho... E, além disso, muitas vezes ela é inconclusiva. Por quê? Porque às vezes eu não tenho acesso à amostra de qualidade adequada para conseguir fazer aquela cultura, né? Aquela biologia tradicional, aquele método tradicional, aquela cultura, e às vezes ela é inconclusiva, ou porque a bactéria é um difícil crescimento, por exemplo, bactérias atípicas, a gente em geral não costuma recuperar em cultura, ou então é vírus, a gente não vai conseguir recuperar também com a biologia tradicional. Então, além de ter essa demora, eu tenho algumas limitações em relação à qualidade de amostra micro-organismos que eu vou conseguir isolar com mais facilidade. Então, uma grande parte das pneumonias, como são causadas por vírus, bactérias atípicas, fastidiosas, etc., eu acabo não conseguindo identificar. Então, quando a gente vai ver esse estudo, por exemplo, que é um estudo financiado pelo CDC, em que eles usaram cultura para identificação etiológica das PACs, com 2.488 pacientes, então, uma quantidade razoável de pacientes, você conseguiu fazer a identificação do agente etiológico em apenas 38% dos pacientes. Então, 38% desses pacientes eu consegui identificar com a microbiologia tradicional. E aqui, esses vírus que a gente identificou, provavelmente foram vírus que eu consegui fazer por antígeno, né? Por detecção de antígeno. Então, é uma quantidade muito pequena. 62% dos pacientes investigados não conseguiram ter o seu diagnóstico etiológico descoberto. E apenas 14% desses pacientes que tiveram agente etiológico detectado eram bacterianos. Então, imagina a quantidade de pacientes que a gente está tratando com antibiótico desnecessariamente pela minha dificuldade de recuperação do agente etiológico. Então, isso é muito importante. Então, o que acontece? Essa baixa detecção de patógenos em pacientes adultos que estão hospitalizados, isso aqui eram pacientes hospitalizados, mostra a necessidade que a gente tem de métodos mais sensíveis de diagnóstico para a identificação desse patógeno, porque provavelmente a gente está fazendo tratamento inadequado em uma grande parcela desses pacientes. E aí surgiram os métodos moleculares, a gente tem PCRs que são multiplex, que são os painéis moleculares, né, que testam uma quantidade grande de micro-organismos, e a gente tem os PCRs simplex, né, que é quando você testa um micro-organismo específico. Então, você tem PCR para influenza, PCR para COVID, e eu tenho os painéis moleculares. Tem painéis moleculares que detectam um número menor ou maior de patógenos. E lembrando que, quando a gente vai pensar quando a gente vai fazer o estudo para validação desses testes moleculares, o padrão ouro é quando você identifica uma menor quantidade mesmo. Então, por exemplo, quando eu vou testar o painel molecular de meningite, meu padrão ouro é a PCR específica de herpes simples, para ver a sensibilidade daquele painel para a detecção de herpes simples. Então, os painéis multiplex,
eles perdem um pouco quando a gente vai analisar individualmente cada um dos seus micro-organismos. A sensibilidade individual para cada um deles, às vezes, é menor do que quando você faz uma PCR mais direcionada para determinado micro-organismo. Mas você ganha muito porque você consegue testar vários ao mesmo tempo e você consegue também diminuir o custo, né? Do que você pedir vários múltiplos exames. Você vai fazer um painel que vai pegar muito mais e cujo resultado é muito mais rápido. Porque o PCR tradicional, você tem um tempo para você conseguir, quando você usa a metodologia tradicional. Quando você usa esses multiplex, ou então algumas plataformas tipo GeneXpert, no caso do multiplex, o FilmArray, você consegue testar com mais rapidez e um maior número de micro-organismos. Então, tudo tem o seu ganho e tem a sua perda. A gente só tem que saber onde que ela está. No caso do FilmArray, um outro benefício é que, além de você conseguir testar um número grande de micro-organismos, você também tem identificação de alguns mecanismos de resistência. Então, no caso do painel, quando a gente vai falar sobre respiratório, eu tenho dois tipos de painéis diferentes do FilmArray respiratório. Eu tenho o painel de pneumonias, que é o painel que eu faço com amostras respiratórias de trato respiratório inferior, então, escarro, lavado, mini lavado, secreção traqueal, e eu tenho o painel respiratório, que é o painel que eu faço com suave de nasofaringe, que esse não detecta agentes de resistência. Esses eu tenho uma cobertura maior de vírus, então eu tenho um painel mais ampliado de vírus em relação ao painel de pneumonia, mas não tenho a detecção de bactérias em geral, a não ser as atípicas, né? Então aqui, como a gente vai ver, a gente tem esse painel respiratório, que tem uma alta sensibilidade e especificidade geral. Isso não é... Essa sensibilidade de 97% não é individual. Para cada vírus eu tenho uma sensibilidade de 97%. Isso é uma sensibilidade geral do painel. A gente tem sensibilidades diferentes quando a gente vai analisar micro-organismo. E lembrando que, no caso do painel respiratório, as únicas bactérias que ele pega são as bactérias, são as atípicas. Ele não tem a identificação dessas outras, gram-negativos, gram-positivos, que a gente tem no painel de pneumonia. E esse painel respiratório não tem legionela. Isso é uma outra coisa importante, é o que falta, né? Das atípicas, ele não tem a legionela. O painel de pneumonia, que é o que eu faço com material do trato respiratório inferior, escarro, respiratório traqueal, lavado, mini lavado, esse eu já consigo pegar uma análise, eu consigo detectar bactérias, outras, né, bactérias aeróbicas e as bactérias atípicas, e aí incluindo a legionela, e aí, no caso, a que fica faltando é a bordetela. Então, no respiratório, no suave, eu tenho bordetela, não tenho legionela. No de pneumonia, eu tenho legionela, não tenho bordetela. E a gente pega um número menor de vírus, mas os vírus mais significativos causadores de pneumonia, né? Então, influenza, sincicial, coronavírus, adenovírus, os que são mais importantes de identificar no quadro de uma infecção de trato respiratório inferior. E o outro pulo do gato... Coronavírus no povo. Isso. E outro ganho que ele tem importante é que ele consegue também detectar alguns mecanismos de resistência. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, no caso das pneumonias graves, né, quais são os ganhos, os prós e os contras desses métodos moleculares, desses painéis moleculares? Então, primeira coisa, prós, né? É um método de uso simples, de uso fácil, não requer uma técnica laboratorial tão avançada, não requer treinamento específico né, um treinamento muito laborioso desses profissionais, porque eu tenho uma maquininha, né, que nem o GeneXpert FilmArray, eu tenho uma maquininha, então, basicamente, preciso aprender a operar aquela maquininha, eu não preciso ficar fazendo métodos, né, manuais, de extração, etc., que precisa de um pessoal muito qualificado para aquele tipo de procedimento. O resultado é rápido, então no caso do FilmArray, você tem resultado em 1 a 2 horas, e eles já estão querendo fazer agora também um point of care que vai ficar em consultório, etc., e emergências, etc., que eles prometem ali de 15 a 30 minutos de resultado, então a gente cada vez mais tem essa rapidez do resultado com os exames moleculares, então são bem interessantes, uma sensibilidade muito alta, e uma limitação pequena no uso prévio de antimicrobianos, que é o que mais nos pega na microbiologia tradicional, que é o uso prévio de antimicrobianos, diminuindo a sensibilidade das minhas culturas, das minhas detecções de antígeno. Outro benefício do método molecular é que esse uso prévio de antibiótico tem um impacto menor. E muitas vezes, esses pacientes com pneumonias graves, que seria onde a gente teria maior benefício, né? Paciente grave, paciente imunossuprimido, a gente teria maior benefício desse teste.
muitas vezes ele já chega experimentado, ele já fez algum tratamento prévio em casa, ou então chegou grave no pronto-socorro, iniciou o protocolo sepse, começou o antibiótico, você vai pegar já depois de 1, 2 doses de antibiótico, você vai fazer a coleta, né? Atrasou por algum motivo, você vai fazer a coleta do método. Então, esse pró é muito importante. E de contra, a gente tem o custo, a gente tem... Quando a gente fala em teste molecular, a gente tem que entender que eu vou detectar o que está causando doença, o que está colonizando, o que tem resto de DNA ou RNA ali. Então, eu vou ter uma super identificação de micro-organismos, eu preciso interpretar quais desses micro-organismos, de fato, né, como que eu vou tentar peneirar o que, de fato, eu vou considerar como sendo um agente causador. Então, esse problema de que eu vou detectar bactérias colonizantes, eu vou detectar bactérias ou vírus, né, não viáveis, é importante. Por exemplo, a gente sabe, vamos usar a COVID aqui como exemplo. A gente sabe que a pessoa pode ficar excretando, né, pode ficar positivando, porque você vai excretar vírus não viáveis, materiais, enfim, durante muitos meses, às vezes 1, 2, já tinha estudo chegando até 3 meses de positivação de PCR, mas quando você fazia cultura viral, você percebia que esses vírus não eram viáveis. Então, a técnica molecular ela pode persistir positiva por muito tempo, não necessariamente aquele micro-organismo estando viável. É a questão da PCR de tuberculose, quando a gente, depois de tratamento, a gente faz a coleta e a PCR pode vir positiva, isso não quer dizer que o tratamento falhou. É o caso, por exemplo, do Clostridium, a gente trata, às vezes o paciente ainda está com diarreia, você faz uma PCR, essa PCR pode ter persistido positiva, e a gente fica nessa dúvida. Então, sempre que a gente usa método molecular, a gente vai ter essa limitação. Isso não é específico do teste respiratório, mas de todos os testes moleculares em geral. A sensação que eu é que estava sempre multiplicando 3 bactérias, sabe? E aí você ficava assim, não tem muito certo quando a primeira tem 3. Como é que está sendo assim para assim, a vida de uma instituição de dificuldade? Olha, geralmente, os pacientes que eu vejo identificando essa quantidade de bactérias são pacientes assim, muito polencacados, muito graves, que já usaram trocentos antibióticos, ou então que têm alguma doença imunossupressora. E aí eu tendo a considerar, porque como a gente vou falar um pouquinho mais para frente aqui, como esse teste molecular ele tem um ponto de corte semi-quantitativo para identificação, principalmente quando eu tenho logs altos, eu tendo a considerar. Agora, por exemplo, isso no primeiro exame que você faz. Às vezes aquele paciente que fica muito crônico e fica fazendo pneumonias de repetição, aí nas subsequentes, quando eu vejo que identificou o mesmo patógeno anterior, que já foi tratado, e que está caindo a escala logarítmica, aí eu tendo a não considerar tanto. Então, assim, é muito individual, caso a caso, sabe? É. Pode lavar. Na respiratória traqueal, é frequente vir múltiplos patógenos. Mas isso é um problema da amostra. Se você pegar análise de isolamento de cultura de respiratória traqueal na sua laboratória, a respiratória traqueal tende a ter mais patógenos isolados, mesmo na experimentalização. Em laboratória molecular, não é muito frequente, pelo menos eu não vejo com muita frequência múltiplos patógenos isolados em vai molecular em paciente de terapia intensiva. A gente vê nessa situação que a gente falou, o paciente imunossuprimido, que tem, de fato, eventualmente, um patógeno que pode ser verdade. A gente estava com um período de internado aqui há pouco tempo, ele já era uma floresta ali de carnes faladas de uma biologia molecular. Então, vai ter que chamar a questão do método. E o método, de fato, ele tende a superestimar a Lu vai falar, não está sendo quantitativo, mas ele tende a superestimar ali quando é 10 a 4, 10 a 5 unidade formadora de colônia, mas em contagens maiores, ele tem uma concordância bastante interessante. Então, se a contagem é muito alta, é bastante confiável e é provável que isso esteja correlacionado com, de fato, a unidade formadora de colônia muito alta também naquele isolado. Então, assim, só tudo que vocês falaram, tentando. O paciente, então, que não está entubado, que não é um paciente tão grave, né? Será que teria benefício de um exame desse que é caro e vai vir 3 bichos? Eu estou falando assim, aí, nossa amiga, ela teve pneumonia lombar e tal, ficou feia, mas tudo bem, mas ela é médica, infectologista, né? Fica fazendo tudo. E aí deu 3 bichos.
E aí você faz o quê com essa informação? Quando ela falou comigo, eu até falei, não teria cuidado. É. Porque ele não muda conduta. Eu E a amostra não é a melhor amostra. Eles estão queimando largado. E, assim, uma resposta super importante para a utilização do método é ser utilizado no paciente certo e na amostra certa. Então, se você utilizar em qualquer paciente, você não tem eficácia diagnóstica, eficácia terapêutica, não muda nada. Você vai continuar dando o mesmo que foi para você falar. Continua com o mesmo cálculo. Então, se você vai lançar um método diagnóstico que não vai mudar a sua conduta, você nem precisa usar ele, né? Então, e foi engraçado, porque eu apostava dinheiro assim, que era micoplasma, porque ela tinha tudo para micoplasma. Eu estava tendo sintomas de micoplasma, eu estava com uma pneumonia bem atípica, aí foi o único que não tem. Positivo tudo menos o micoplasma. Então, quem utilizar o método molecular? Tá falando que vocês estavam falando? Então, a identificação, ela vale a pena naqueles pacientes que têm um alto risco de, primeiro, né, de resistência, de micro-organismos diferentes, de infecções polimicrobianas. Então, pacientes imunodeprimidos, pacientes graves, né, terapia intensiva, enfim, pacientes em que eu preciso acertar mais rapidamente, né, e mais certeiramente o meu agente etiológico no meu tratamento. E infecções que têm alto risco de transmissão, como era o caso da Covid durante muito tempo, nas épocas de surto, né? Então, né, inclusive, agora, a Ju falando das nossas, das indicações de você fazer o rastreamento molecular na Covid, uma delas era, inclusive, contato com outros pacientes imunossuprimidos. Então, onde eu tenho um alto risco de transmissão, pacientes muito graves, onde eu preciso fazer uma terapêutica inicial mais certeira, ou pacientes imunodeprimidos, que me abre um leque muito grande de possíveis infecções, manifestações atípicas, infecções polimicrobianas, etc., esses pacientes vale a pena a gente fazer a investigação etiológica com método molecular. Ou nos pacientes, quando a gente vai falar em pacientes com doenças graves, a gente está pensando em quê? Em paciente com IMPAV, sepsis, choque séptico e pneumonias graves, que eu vou falar para vocês a classificação de pneumonia grave, mesmo na ausência de sepsis e choque séptico, você tem como caracterizar o paciente dentro da pneumonia grave, que seria a indicação, né, do método molecular. E como que você vai interpretar esse resultado, né? Então, o resultado do método do FilmArray, ele é semi-quantitativo. Então, ele vai identificar e ele vai te colocar em log de número de cópias. Isso aqui não é unidades formadoras de colônia, cópias, né? A gente não está fazendo cultura. E foi visto que existe um grau de concordância entre esse número de cópias e o número de unidades formadoras de colônia. Geralmente, a tendência do método molecular é superestimar em até um log essa identificação. Então, por exemplo, é como se... Por que que você usa o ponto de corte de 10 a quarta? Porque nos aspirados traqueais, que seria, né, quando a gente vai pensar em cultura, eu tenho pontos de corte de unidades formadoras de colônia para eu considerar aquele crescimento como sendo relevante. Isso é uma tentativa de eu diminuir a identificação de populações contaminantes, de populações colonizantes naquela amostra. Então, eu sei que para aspirar traqueal eu uso um ponto de corte de 10 a terceira. Então, o que o método molecular ele faz? Ele considera positiva a partir de 10 a quarta unidade de cópias identificadas, porque você tem essa tendência a superestimar o log. Então, na tentativa de correlacionar com esse ponto de corte ali do aspirado traqueal. Então, a partir, quando você tem maior ou igual a identificação de 10 a 4 cópias, você vai lançar aquilo lá como positivo. Se você identifica menos cópias daquele micro-organismo, isso não é lançado no painel. E aí você vai ter maior concordância quanto maior for a carga bacteriana. Então, nesses logs mais limítrofes do que eu consideraria o ponto de corte, que seria o 10 a quarta, eu tenho maior risco de identificar populações que não são de fato patógenos, são na verdade colonizantes. Quando eu tenho cópias, quando eu tenho maior número de cópias, né, 10 a sexta, 10 a sétima, aí a minha probabilidade daquele agente de fato ser o agente causador é maior, eu tenho uma correlação maior com a cultura, tá? Com alguma dúvida? E outra em relação aos genes de resistência, né? Porque eu falei que uma das coisas interessantes também no método molecular é que ele tem identificação de alguns genes de resistência. Isso me ajuda porque o perfil de sensibilidade vai sair só com o resultado da cultura. Eu falei ali que vai dar no mínimo, quando eu tenho, tipo, assim, ó, um laboratório brilhando, 48 horas, amostras excelentes, 48 horas. Então, eu tenho 48 horas depois de um paciente cético, choque cético, pneumonia grave, PAV, que eu vou conseguir
fazer o ajuste do antimicrobiano. Então, um grande ganho do molecular é isso, é conseguir identificar alguns mecanismos de resistência. Mas qual é o problema? Esses mecanismos de resistência que eles vão identificar, primeiro, a gente sabe que genótipo não é a mesma coisa que fenótipo. Isso, toda vez que a gente vai estudar resistência, a gente repete isso para vocês, genótipo não é igual a fenótipo, então eu tenho bactérias que podem ter o gene de resistência e não estar expressando ele. Isso é muito comum, por exemplo, naquelas bactérias produtoras de AMP-C, que você tem o gene cromossomal, mas você pode, enfim. Isso acontece com outros genes também, então eu posso ter o gene, aquela bactéria não está expressando aquele gene. E outra coisa que eu preciso entender é que, assim, não necessariamente há uma correlação entre aquele... Eu não consigo correlacionar aquele mecanismo de resistência encontrado com aquele micro-organismo que foi identificado. Então, por exemplo, se o meu painel é negativo para todas as bactérias, eu não vou liberar nada sobre o resultado de gene de resistência. Mas se eu tenho lá um gram-negativo que foi identificado, e aí identifica uma KPC, eles vão liberar o gram-negativo e a KPC. Mas não necessariamente aquela KPC é desse micro-organismo. Pode ser que aquela KPC seja de um outro micro-organismo colonizante que ele identificou. Então, eu não consigo correlacionar por A mais B de que aquele mecanismo de resistência está correlacionado àquele micro-organismo que foi identificado, que passou no ponto de corte semi-quantitativo. Qual que é o outro problema? Métodos que não são enzimáticos, principalmente, não vão ser identificados. Essa detecção, ela não consegue abranger todas as possibilidades que eu tenho de mecanismos de resistência. Então, quando eu tenho bactérias que usam outros mecanismos de resistência que não são beta-lactamases, porque a maioria das identificações aqui são de beta-lactamases. Quando eu tenho micro-organismo que tem outros mecanismos de resistência que não beta-lactamases, como é muito importante, principalmente para os não fermentadores, Acinetobacter, Pseudomonas, pode ser que não identifique nenhuma carbapenemase, mas aquele micro-organismo ainda assim seja resistente à carbapenema. Então, eu preciso saber essa limitação. E outra, as carbapenemases são famílias gigantescas. Então, por exemplo, ISBL é uma família gigantesca, tem vários tipos de ISBL. O que esse painel vai conseguir detectar é uma ISBL específica, que é a CTXN, que é a mais prevalente, principalmente nos Estados Unidos, onde foi validado o método. Então, é mais prevalente, não quer dizer que seja a única. Então, você não pode falar, né, uma vez que venha negativo o mecanismo de resistência, você não consegue provar por A mais B que realmente aquelas bactérias não são resistentes, principalmente quando eu tenho essa identificação dos não fermentadores. Para os fermentadores, né, para as enterobactérias, isso é melhor porque eu consigo identificar os mecanismos mais prevalentes. Então, eu consigo ter uma confiabilidade maior em relação ao mecanismo de resistência. Tá? Outra coisa é que esse painel ele não identifica Burkholderia e Stenotrophmonas. Então, lembrar que no caso de PAVs, né, eu tenho essa limitação. Quando eu tenho um paciente francamente com pneumonia, assim, clássica, um painel negativo, eu tenho que lembrar da Burkholderia e da Stenotrophmonas que não está sendo coberto, não vai ser identificado por esse painel. Então, aqui é só para mostrar para vocês alguns estudos mostrando amostras respiratórias baixas e essa capacidade maior de detecção do agente etiológico quando a gente usa o teste molecular. Então, aqui é só para mostrar, né, a quantidade de correlação onde eu tenho o painel positivo e a cultura, né, que é o método tradicional do standard of care negativo. Então, aqui você vai ver, ó, 48% de pacientes que foram identificados pelo método molecular não foram identificados pela cultura. Então, é um aumento de detecção e uma capacidade maior de diagnóstico etiológico específico que me abre a utilizar o método molecular. Em relação ao tratamento, né? Primeiro, quando a gente vai pensar em tratamento, até para a gente determinar quais antibióticos a gente vai usar e em que regime né, em que regime que eu vou tratar esse paciente, se é domiciliar ou se é hospitalar, e dentro do hospital, se é UTI, se é enfermaria, eu preciso ter uma classificação de risco do paciente. Então, a classificação mais bem determinada e que os guidelines consideram como sendo a prioritária em uso é o PSI em relação ao CURB, porque o PSI ele tem uma capacidade maior de prever os baixos riscos também em relação ao CURB. Então, te ajuda a tomar essa decisão sobre o regime de tratamento, se vai ser hospitalar ou se não vai ser hospitalar. E ele tem uma maior capacidade de prever mortalidade, porque ele considera um maior número de variáveis na hora de fazer a classificação de pneumonia do que o CURB consegue. Mas o problema da limitação é que, se você for ver, são muitas comorbidades, vários itens que acabam fazendo com que se subestime o risco em pacientes jovens, porque o paciente jovem que está com pneumonia grave não vai pontuar em vários dos itens do PSI.
Então, eu tenho que saber qual é essa limitação, que no paciente jovem pode ser que esse PSI subestime a gravidade daquela pneumonia. E ele não inclui variáveis sociais. Quando eu vou avaliar o regime de tratamento, eu preciso avaliar algumas variáveis sociais. Por exemplo, você tem um paciente em situação de rua, que não tem capacidade de chegar rapidamente ao pronto-socorro se piorar, ou paciente que não tem condições de tomar medicação via oral, enfim, várias outras variáveis, eu preciso considerar isso na minha decisão, na minha escolha do regime de tratamento, e isso não vai estar presente em nenhum critério de classificação de risco. E lembrando também que todo critério, todo algoritmo, todo protocolo, tudo isso é um guia para te ajudar a tomar uma decisão. Isso não sobrepõe a sua decisão clínica, a sua avaliação clínica. Então, não pontuou baixo no PSI, mas aquele paciente que você está vendo que está com uma cara ruim, que tem uma chance, um risco alto de deteriorar nas próximas horas, você não vai colocar toda a sua decisão baseada no algoritmo. Você precisa fazer essa análise clínica. E aí, como é que é a questão, né? Ele divide em 5 classes de risco, do 1 ao 5, onde os 2 primeiros são pacientes com risco leve, você vai fazer tratamento ambulatorial. O terceiro é um risco ali, leve a intermediário. Pode ser que você precise lançar mão de uma internação curta, mas na maioria das vezes vai ser tratamento ambulatorial também, mas pode ser que você precise lançar mão de uma internação curta com deshospitalização logo na sequência. E os riscos 4 e 5 já são as pneumonias mais importantes, onde eu vou fazer o tratamento em regime hospitalar, e as pneumonias graves são aquelas que eu considero risco classe 5, que são maior do que 130 pontos no critério do PSI. E aí, qual é o tratamento que eu vou utilizar, né? Resumindo toda essa tabela, e o mais interessante que você for ver é que, assim, o protocolo brasileiro da Sociedade Brasileira de Pneumologia é de 2017. Ele é muito antigo. Então, você vai ver lá, inclusive, monoterapia com macrolítico. A gente não faz mais. Então, assim, é bem desatualizado ainda. E quando você vai pegar as outras referências, né? Eles vão usar a epidemiologia do local deles. Então, você vai pegar um guideline americano, eles vão levar em consideração a epidemiologia dos Estados Unidos. Você vai pegar um guideline europeu, eles vão levar em consideração a epidemiologia da Europa, ou seja lá de qual for o país específico. Então, é muito importante na hora que você vai analisar um guideline que não é do seu local, em doenças infecciosas, em que você vai ter variações relacionadas à prevalência de determinados micro-organismos naquela região e à prevalência de mecanismos de resistência para aquilo, né? A prevalência de resistência na comunidade. Então, por exemplo, nos Estados Unidos você tem uma prevalência alta de pneumonias, de estafilococcus aureus resistente à amoxicilina na comunidade. Alta não, mas digo, o suficiente para uma pneumonia grave, talvez você fazer uma cobertura empírica para isso, coisa que não é a nossa realidade. Então, a gente precisa muito pensar essa realidade local na hora que a gente vai interpretar guidelines que são de outros locais. Então, resumindo, assim, quais são os antibióticos que a gente pode lançar mão na pneumonia? Se eu tenho ali streptococo, pneumococo, né, Staphylococcus aureus, enterobactérias e outros gram-negativos aeróbicos, e as atípicas, né, Bordetella, Chlamydófila, Mycoplasma, Legionella, quais são os antibióticos que vão cobrir melhor esse nicho de bactérias? Então, a gente vai ter os beta-lactâmicos, e aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente da associação ou não do macrolídeo, mas a gente tende a não fazer mais macrolídeo em monoterapia, por aquele motivo que eu mostrei para vocês lá no começo da prevalência alta de pneumococo resistente a macrolídeo. Quinolonas, né? E aí, lembrando que as quinolonas a gente vai usar as fluoroquinolonas chamadas respiratórias, né? Que é o levofloxacino e o moxifloxacino, porque ciprofloxacino não cobre o streptococo, não é que outra dúvida comum. As pessoas falam assim, não vou usar cipro porque cipro não penetra o pulmão. Não é isso, cipro penetra maravilhosamente o pulmão. Tanto que a gente pode tratar pneumonia por pseudomonas, fibrose cística, enfim, a gente pode tratar com cipro. Então, cipro penetra excelentemente o pulmão. O problema é que cipro não tem cobertura para streptococo. Se o meu agente etiológico principal de pneumonia é pneumococo, eu não tenho como usar empiricamente um antibiótico que não vai ter cobertura para aquilo. Lembrando também... Oi? Exato. Tivesse ação. E lembrando também que quando a gente vai falar da levofloxacino, para os nossos streptococos, a gente já tem que usar a dose de 750. Então, ninguém vai tratar infecção suspeita por pneumococo com levofloxacino 500 mg, tá? 750, para que a gente possa atingir a concentração ideal para o tratamento. E a gente vai considerar a cobertura de bactérias multiresistentes em situações onde eu tenho presença de fatores de risco. Então, o paciente chegou
para ser internado, enfim, ou então eu tenho que fazer uma escolha daquele tratamento empírico, quando que eu vou considerar sair do meu tratamento habitual, ceftriaxona, amoxiclavulanato, com ou sem macrolídeo, levofloxacino, moxifloxacino, quando que eu vou considerar sair desse tratamento habitual para entrar num tratamento de bactérias multiresistentes. Então, pacientes que têm culturas prévias positivas, então chegou lá um paciente com fibrose cística que já teve um tratamento prévio com a pseudomonas resistente, com Staphylococcus aureus resistente à oxacilina. Esse paciente eu vou considerar ampliar essa minha cobertura. Hospitalização nos últimos 90 dias com o uso de antimicrobianos. Comorbidades que aumentem o risco de colonização e infecção por determinados agentes. Por exemplo, a gente sabe que pacientes oncológicos aumentam o risco de infecção por pseudomonas. Então, talvez nesses pacientes eu tenha que aumentar. Então, pacientes que tenham contato com serviços de saúde, paciente dialítico, paciente em quimioterapia, enfim. Esses pacientes eu posso ter que considerar uma cobertura mais ampliada. E o paciente institucionalizado. Sempre avaliar a transição para via oral. Então, começou o tratamento, teve boa resposta, tem a possibilidade de transicionar, transicione. Não precisa, enquanto estiver internado, eu dou na veia. Não. Tem condições de fazer transição para via oral, mesmo no paciente internado, transicione tão logo seja possível. Então, lembrando, drogas de escolha beta-lactâmicos de primeira linha para pneumonia comunitária, ceftriaxona, amoxiclavulanato ou ampicilbactam, são os antibióticos que a gente vai mais usar. E aí a gente vai aumentar essa cobertura com cefepime, carbapenêmicos, à medida, ou adicionar outros antibióticos para bactérias resistentes, à medida que eu tiver esses fatores de risco. E aí entra aquela questão que, para pneumonias graves, tendo em vista que a gente tem um aumento do número dos nossos pneumococos sensíveis aumentando a exposição ou resistentes a penicilinas e a ceftriaxona, se nesses pacientes com pneumonia grave, já não valeria a pena a gente fazer uma dose mais alta do beta-lactâmico e do beta-lactâmico específico e associar um tratamento para pneumococo resistente, como a vancomicina ou uma linezolid. E aí, espera. Exato. Mas pelo cilindro, acho que não é, tá? Resistente a penicilina, não é só 20%. Mas a ceftriaxona, 20%, aumentando a exposição. Mas pensa numa pneumonia grave. Isso a gente não está falando só qualquer pneumonia internada. Um paciente sepse, choque séptico, entubado, pneumonias graves. Talvez, assim, pode ser que só você aumentar a dose seja suficiente, mas a dúvida é exatamente essa. A resistência. E aí, outras pessoas fazem mais. Sim, você vai fazer dois caminhos de controle. Aí você não tem muito o que o paciente deve chocar. Num 20% intermediário, não tem como você fazer a dose habitual. De 12 em 12. Mas, além disso, tem que associar quando você vive, pensando no pneu do corpo, normalmente eu não falo, não. E nos pacientes que você começa a carbapenêmico pelo risco de gram negativo, tipo um paciente chocado, oncológico, grave, imunossuprimido, e não for usar ceftriaxona? Não, mas digo, mesmo que você não vá pensar em auros resistente, mas você não está usando ceftriaxona em dose otimizada, está usando outro beta-lactano, que não seria a ceftriaxona. Isso aqui eu não tenho esse dado, mas normalmente o carbapenêmico tem uma sensibilidade a comparar a ceftriaxona com isso é maior. Estudo fantástico com resistente à ceftriaxona, boa parte das vezes, esses resistentes têm uma grande porcentagem que está sensível à meropenem. Então, só que não tem dado daqui. Fica um pouco difícil, mas você pegando dados de outros locais, você tendo a resistência à ceftriaxona, tem uma chance de ter sensibilidade à carbapenema. Então, os pós-drogas têm uma sensibilidade um pouco maior. Aí a questão vai fazer 2 gramas de 8,8, vai fazer o outro, Eu vi uma doença que chama de verdade inversa, assim, Então, de outra resistência de sensibilidade com um pouco mais pequenininha e feio para ajudar sempre. tá bom, isso porque, cara, tem outra chave que eu já vi, os que eu me lembro agora, todos que eu vi é o inverso. Uma sensibilidade, até pensava, resistência você tem
Aí testava com o carrapenêmico tava um pouco, ainda tinha alguma sensibilidade, até bastante alta, mesmo com os resistentes da ceftriaxona. Difícil, né? Porque a gente não tem muito dado local, né? Você fica importando dado dos outros. Mas... Olha, um detalhe nessa tabela aí, Ah, desculpa. para pediatria, olha aí, quase 40%. Não, esses todos são para adulto. Eu peguei tudo para. Ah, tá, perdão, desculpa. Aqui na de cima, perdão. Não, você teria que aumentar a dose, a dose habitual seria 50 milhões no quilo, né? Assim. não, sim, eu acho assim. Não, mas ele tem produto. Mas assim, eu acho que toda pneumonia grave, né, se está com bastante sério, focar, tem que fazer a dose aumentada. Anti-ceftriaxona. Mudar nem para ser Coagulim mais. penicilina. Porque aí você tem a resistência. Bom, Mas enquanto ele está dando resistência. A da esquerda é a penicilina, não é isso? Isso. E aí, 11% de resistente. Então, assim, 11% de resistência num paciente estético, ou chocado, é interessante. Então, assim, acho que o paciente estético, do meu ponto de vista, eu não faria penicilina no paciente estético. Porque 10% de chance de falha é muito grande para o paciente estar em estéticos locais. Mas já que essa pessoa, se fazer a dose, também teria que fazer a dose e aumentar. Então, não tem muita dúvida aí. Então, E confiar que vai cobrir alvos também, né? Nós aumentar. Aí é outra história. Cobrir alvos, aí sim, teria que ver se vai cobrir massa ou não. Mas eu não faria ceftriaxona, 2 gramas de 12 para cobrir alvos. Mesmo sensível, eu quero mostrar. Não, é porque, digo, chega o paciente com PAC grave, né? Você vai fazer ceftriaxona. O problema é que você tem a porcentagem de alvos que você não vai estar cobrindo direito, né? E aí você vai fazer ceftriaxona dose dobrada com mais alguma coisa para alvo, mesmo que seja oxassensível. Você confiaria na ceftriaxona 2 gramas de 12 em 12? Não. Para tratar pneumonia grave? Se eu tivesse querendo cobrir alvos, Não, mas você sempre vai querer cobrir alvos na pneumonia grave. Faz parte. Não, Faz parte. não, é bem grave. Mas aí, normalmente, a gente trabalha em Não estou falando de Marsa, estou falando de staphylo aureus em geral. Embora se possa ter, mas normalmente a gente tem. Toda vez que eu vi, tem um perfil, assim, é um paciente que tem algum histórico, é dialítico, paciente jovem, a gente teve alguns, mas todos tinham foco primário, alguma porta de entrada, certo? Uma guia devastadora, por algo, nossa, é assim mesmo, mas assim, tinha outros comemorativos. Mas não necessariamente. Igual a pediatria, assim, pediatria. Faz ceftriaxona quando você faz olhos. Meu filho é graça, que vai comer bem lá. Deixa eu fazer uma pergunta, gente. Você tá menina, não pegou? Provavelmente não pegou no sentido de. Não é querida. Eu acho que Mas eu desconheço se tem estudo para paciente com PAC grave para ver o desempenho, assim. Eu ficaria com um pouco de medo. Porque os estudos que eu vi do Sinforo foi para pneumonia comunitária normal, assim. Não era para pneumonia grave, sepsis, choque séptico, paciente entubado. Parece que eu teria um pouco de medo. Parecido com a ceftriaxona. Se a visibilidade é intermediária, né, tem que aumentar. Qual dose do Sinforo teria sido? Aí, assim, até exato, até saber a dose de verdade. Resistente a ceftriaxona. Pega a ceftriaxona. A princípio, a ceftriaxona estaria sensível, não seria exposição aumentada. Entendi. Mas digo, até para saber a dose, mas até para saber a dose num paciente grave, eu acho que realmente não tem esse estudo, assim. Porque a gente sabe que a dose que a gente usa habitualmente num paciente na CNTP, não necessariamente vai ser a dose que vai usar no paciente grave. Eu tenho esse medo, assim, o estudo dessa droga aí nesse nicho de pacientes graves. Sim, mas tá, por isso que você colocado. Num paciente chocado, aí poderia você levantar algumas dúvidas, não por causa
Você tem 2 gramas por litro, vai pegar no intermediário. Mas se o paciente está chocado, vai mudar toda a questão de farmacocinética do corpo. Será que vai chegar nessa dose? Sim. Principalmente nas primeiras 24, 48 horas, e inicialmente a instituição, o volume, coisa e tal, toda aquela história. Então, aí, não sei, talvez nas primeiras 24, 48 horas, até o paciente estabilizar, talvez você apenas associar alguma coisa da agricultura, ou até mesmo estabilizar. Depois, aí eu não sei, teria que ter algum Depois de tipo escalonar. aí isso perderia, por exemplo. Assim, não é o que eu faço, estou falando assim, só algo que é. Seria parecido. Entender se o cara melhorou e não cresceu nada. Mas é só porque melhorou a hemodinâmica, você consegue garantir que aquela dose está sendo mais... Agora, o cara chegou chocado, tudo ferrado, não cresceu nada, e tu fala, ah, não, agora passou as 48 horas da má distribuição, vou tirar o... Ah, eu faria. Igual faz para neutralização, vamos colocar quando não cresce nada. É, Eu faria, porque na verdade você está só preocupado de que, né, pelas variáveis ali de farmacocinética, farmacodinâmica, não esteja atingindo o nível adequado naquele momento. O paciente estabilizou, não está mais mal distribuído, não está usando droga vasoativa, enfim, às vezes até já não mais opção renal, você consegue tirar. eu acho, para mim, não, o foco neutropênico tem uma série de outras questões. Você entende se foi estatuado, está fazendo bacteremia e tal, entendeu? Não sei que eu teria coragem, depois que o cara melhorou, agora tá saindo, tá dando tudo certo, vou tirar. Não cresceu nada. Ah, entendi. Opinião de especialista. Varia de acordo com o especialista. Consulte seu servidor. Consulte seu especialista. Complicado. Chama esse especialista. E aí a gente chega na segunda, na nossa primeira controvérsia, né? Associar ou não associar macrolídeo. E qual que é o racional de você associar macrolídeo? A gente tem alguns racionais. Antigamente tinha a questão de você fazer nas pneumonias graves uma dupla cobertura de pneumococo, que hoje em dia, né, não se provou, a gente já viu terapia combinada para uma série de situações e para vários micro-organismos que não se comprovaram sendo benéficos. Então, sem contar que quase 50% dos nossos pneumococos já são resistentes. Então, essa não seria uma indicação que faria sentido para a gente fazer dupla cobertura de pneumococo. Segunda justificativa é porque você tem um percentual de atípicos. Na maioria das vezes você não consegue fazer o diagnóstico etiológico. E a gente vai fazer uma cobertura que vai pegar ambas as coisas, né? Ambos os dois, os típicos e os atípicos. Então, num paciente grave, em teoria, você não poderia, né, perder tanto tempo do não, funcionou, só o beta-lactâmico separado, eu vou adicionar a cobertura para atípico, papapá. E aí chega a segunda questão. E uma vez que eu já tenho o método molecular, que eu já mostrei que aquilo lá não é um atípico, ainda assim eu precisaria fazer a cobertura de macrolídeo? Aí vem uma terceira justificativa, que seria o potencial imunomodulatório anti-inflamatório do macrolídeo, se isso teria um benefício também na APAC grave. Então, o que acontece? Aqui um estudo de 2014, os primeiros estudos randomizados de não inferioridade, mas aberto, multicêntrico, não inferioridade, com a margem de 8% de não inferioridade, feito na Suíça, em 6 hospitais suíços. O critério de exclusão era pacientes com imunossupressão grave, hospitalização recente, institucionalizados, pneumonias graves, né, de acordo com os critérios do IDSA ou o PSI classe 5, né, como eu tinha falado para vocês, e uso de antibiótico nas últimas 24 horas da inclusão. O desfecho primário era a proporção de pacientes que não atingiram a estabilidade clínica no D7. Quando a gente vai anotar, quando a gente vai olhar aqui no desfecho primário, quando a gente vai fazer a nossa correlação aqui entre monoterapia e terapia combinada, a gente vê que teve um aumento de risco, né, na monoterapia do paciente não atingiu o desfecho primário, não atingiu a estabilidade dentro dos primeiros 7 dias, mas essa alteração não foi estatisticamente significativa. E a margem foi de 7,6%. A margem determinada foi de 8%. Então, ele foi não inferior. Então, a monoterapia, tratamento combinado, não foi não inferior. Em relação... Deu para entender? Em relação ao tratamento combinado,
o P realmente atingiu 0,07. Talvez seja até um problema de tamanho de amostral, né? Foi muito próximo ali do ponto de corte. E não teve diferença quando a gente analisou a mortalidade em 30 e 90 dias. Porém, depois começaram a surgir outros estudos mais recentes. Esse é um estudo de 2017, tanto que nos guidelines mais antigos ficava-se essa dúvida mesmo se valia a pena você adicionar macrolídeo para todo mundo mesmo ou não. Esse estudo agora mais recente, bem recente, ele é de 2023, ficou bem em cima do negócio. 2024. Opa! Como é que eu tiro isso aqui? Bem. Ó, vou deixar ele lá para cima. Então, esse estudo que foi lançado no Lancet agora em 2024 é um estudo fase 3, um estudo clínico randomizado fase 3, duplo cego, multicêntrico, em 18 hospitais gregos. O critério de inclusão foram pacientes maior ou iguais a 18 anos, com pneumonia comunitária, com pelo menos 2 critérios de CIS, com SOFA maior ou igual a 2, procalcitonina maior ou igual a 25, ou seja, eram pacientes com pneumonia grave e sépticos, né? O critério de exclusão era o uso prévio de macrolídeo, uso de corticóide nos últimos 15 dias, porque ele queria justamente ver essa capacidade imunomodulatória do macrolídeo. Infecção por Covid-19, imunossupressões, né? Então, HIV, neutropenia, uso de imunobiológico, hospitalizações nos últimos 2 dias, para também diminuir o risco de infecções resistentes, prolongamento de QT e gravidez e lactação. O grupo de intervenção utilizou a Claritin por 7 dias, o grupo controle usou só o beta-lactâmico em monoterapia. Desfecho primário era um desfecho composto de resposta clínica e anti-inflamatória no D4. O que era esse desfecho? Não, o que significava? Né? Porque assim, como assim, né? Ação anti-inflamatória no D4. O que isso queria dizer? Você tinha que ter uma redução maior ou igual a 50% da gravidade dos sintomas respiratórios, sem mudança do stand of care, né? Então, todos os dois recebiam o mesmo stand of care, a única coisa é que o grupo controle recebia beta-lactâmico monoterapia, o grupo intervenção recebia claritromicina por 7 dias. E uma redução maior ou igual a 30% do sulfa, ou queda maior ou igual a 80% da procalcitonina, ou uma precalcitonina menor que 0,25. Então, tinha que atingir todos esses critérios para ele ser considerado como tendo atingido o desfecho primário. Quando a gente vai analisar os 2 estudos, né, os 2 grupos, então o stand of care mais claritromicina e o stand of care mais placebo, a gente vê que houve uma redução, hoje uma diferença estatisticamente significativa do número de pacientes que conseguiram atingir esse desfecho primário de redução, de melhora de resposta clínica e redução de inflamação no D4, né, quando avaliado o D4. Quando ele avalia a mortalidade, não houve diferença entre os 2 grupos, tanto a mortalidade avaliada em 28 dias, quanto a mortalidade avaliada em 90 dias. Então, aparentemente, melhorou a resposta clínica nesses primeiros dias pós-introdução do remédio, mas isso não se reverteu em diminuição de mortalidade. E o que os guidelines eles falam, né? Tanto o guideline europeu, quanto o guideline americano, quanto esse brasileiro de 2018. O nível de evidência é baixo, como eu mostrei para vocês, né? Você tem um estudo prévio mais antigo não mostrando benefício, um estudo recente agora mostrando que melhora a resposta clínica, mas não se reverte em diminuição de mortalidade quando a gente usa o PAC grave. Então, você tem uma evidência baixa de você associar macrolídeo em pacientes hospitalizados com diagnóstico de PAC. Agora, coisa importante, todos esses estudos que usam macrolídeo, eles fazem investigação de atípico, eles fazem investigação para todo mundo, de forma que os pacientes que estavam em monoterapia com beta-lactâmico, que são identificados como tendo infecção por atípico, eles são colocados os macrolídeos. Então, isso é só para você ver, basicamente, a ação anti-inflamatória do macrolídeo. Então, é importante que, se você opta por fazer um tratamento em monoterapia, que você faça uma investigação mais aprofundada se aquele paciente tem uma infecção por atípico ou não. Seria aquele paciente PAC grave que você necessariamente teria que fazer um método molecular para excluir a infecção por atípico. E por quanto tempo a gente vai fazer o tratamento, né? Então, meio que padronizado que a gente faz o tratamento em múltiplos de 5 ou 7, né? Então, 7, 10, 14, 21, 28 dias. Então, será realmente que eu preciso fazer tratamentos por esses tempos fechados? Será que eu consigo reduzir o tempo de tratamento nos pacientes com pneumonia? Então, durante muito tempo, a gente usava tempos longos de tratamento.
E aí existe um movimento geral em vários tipos de infecção do less is more e do shorter is better, né? De você tentar diminuir o tempo de tratamento de vários tipos de infecção. Isso serve para várias coisas. A gente tem para infecção intraabdominal, para infecção urinária, para tratamento de neutropenia febril em paciente oncohematológico, enfim. A gente tem para vários tipos de doenças esse movimento de você reduzir o tempo de tratamento. Inclusive para infecções graves, inclusive para infecção por algumas bactérias que normalmente a gente prolongaria o tratamento, como é o caso da Pseudomonas, mesmo quando não é resistente, Staphylococcus. Então, existe esse movimento como um todo. E no caso da pneumonia, como é que funciona, né? Como é que tá? A gente tem esse estudo aqui do Less is More, do JAMA. Esse estudo é de 2000, eu esqueci, de 2004. Eu tinha colocado aqui, agora sumiu. É um estudo multicêntrico, é um ensaio clínico randomizado multicêntrico, feito em 4 hospitais da Espanha, um estudo de não inferioridade, onde eles fizeram a randomização a partir do D5. Então, todo mundo usava, né? Entrava, fazia o tratamento guiado pela instituição, e aí, de acordo com o protocolo de cada instituição, ele não determinava outro tipo de antibiótico em específico, e no D5 eles randomizavam. O grupo intervenção eles ficavam com um tratamento de no mínimo 5 dias, não quer dizer que fosse 5 dias, era no mínimo 5 dias, e o grupo controle era determinado pelo médico assistente. Sendo que na maioria dos pacientes do grupo intervenção, que era no mínimo 5 dias, fizeram realmente a suspensão do antibiótico por volta do D5. Então, a proporção de pacientes que suspenderam realmente próximo do D5 foi maior. E aí, o que acontece? Qual que era um critério? Porque era no mínimo 5 dias, mas você tinha que atingir um critério de estabilidade clínica para esse antibiótico ser suspenso. Não é assim, deu 5 dias, suspende todo mundo. Deu 5 dias, o grupo de intervenção era avaliado quanto aos critérios, diariamente avaliado quanto aos critérios de resposta clínica para saber o momento que poderia ser suspenso o antibiótico. E aí, se suspenderia se a temperatura fosse menor ou igual a 37,8 por 48 horas e não tivesse mais do que um sinal de instabilidade. Então, paciente atingiu os critérios de afebril a 48 horas e não mostra mais do que um sinal de instabilidade, e aí poderia ser PA sistólica menor que 100, frequência cardíaca maior que 100, PA sistólica menor que 90, frequência cardíaca maior que 100, frequência respiratória menor que 24, saturação menor que 90, ou PA2 menor que 60. Aí você suspendia o antibiótico. E aí o critério de exclusão eram pacientes com imunossupressões, né, HIV ou outras imunossupressões, institucionalizados, uso de antibiótico menor do que 30 dias da inclusão, necessidade de uso prolongado de antibiótico, como eles botavam aqui no caso, Staphylococcus e Pseudomonas. Então, a maioria desses estudos iniciais excluíram pacientes com Pseudomonas e Staphylococcus. Depois, outros estudos usando esses pacientes com esses micro-organismos, principalmente quando a gente fala em pneumonia associada à ventilação mecânica, que aí você tem uma prevalência maior. Nesses estudos também, eu não coloquei aqui esses, porque a gente está falando de comunitária, né? E, geralmente, esses pacientes a gente colocava no grupo das pneumonias hospitalares, os maiores estudos sobre tempo de tratamento em paciente com pneumonia por Pseudomonas está no grupo das associadas à ventilação. Mas aqui esses pacientes eram excluídos. Excluídos também os pacientes intubados e com complicações extrapulmonares, ou seja, fiz uma infecção bacterêmica, fiz abscesso em outro local, enfim. Aí esses pacientes não entravam nesse grupo para poder fazer a intervenção mais precoce. E o desfecho primário era o sucesso clínico no D10 e no D30. Quando a gente olha aqui, em termos de desfecho primário, tanto na população do intention to treat como no per protocol, não houve diferença estatisticamente significativa entre você fazer um tratamento prolongado e, né, tem algum critério específico que não tempo de tratamento, versus você fazer um tratamento curto se guiando por essas respostas clínicas. Ou seja, e a mortalidade em 30 dias também não houve diferença. Né? Você teve mortalidades semelhantes entre ambos os grupos. Ou seja, não fez diferença você tratar. Moral da história, aquela velha frase, vai dando e vai vendo. Né? Vai dando e vai vendo. A partir do momento em que deu bom, o paciente ficou bem, tem critério de estabilidade, você tirou o antibiótico. Você fazer esse critério, né, de duração de antibiótico baseado na resposta clínica e não num tempo pré-determinado de tratamento, faz mais sentido. Teve a mesma resposta, mesma taxa de resposta clínica, a mesma mortalidade do que você fazer fazer tempo prolongado e pré-determinado de tratamento. Aqui um outro estudo de 2021, publicado no Lancet, aí o pessoal começou a ficar usado, né? Eles viram que 5 dias funcionava, aí o povo começou a ficar usado, subiu a cabeça. Eles vão fazer um estudo por 3 dias. Falou assim, cara, 5 dias, agora eu quero 3 dias.
Então, esse estudo de 2021 é a descontinuidade de beta-lactâmicos depois de 3 dias para pacientes com PAC, que não estejam críticos, né? Então, é PAC não grave, lembrando disso, né? Isso a gente está falando para PAC não grave, 3 dias. Os de 5 dias, eles excluem os pacientes intubados, mas você tinha PAC que já poderia ter pneumonias um pouco mais graves. E, nesse caso, é um estudo controlado também, randomizado, duplo cego de não inferioridade, na França, um estudo bem interessante. Critérios de inclusão eram pacientes maior ou igual a 18 anos, com PAC moderado, então excluíam PAC grave, uso de beta-lactâmico em monoterapia e com boa resposta clínica após 72 horas de tratamento. A randomização, então, ela era feita com 72 horas. Como é que eles faziam? Eles estratificaram por PSI, o que foi muito interessante, porque realmente excluíram PACs graves, mas eles estratificaram a randomização por classificação de risco do PSI, então você teve uma homogeneidade de amostra maior ali entre os dois grupos, uma possibilidade de comparação maior, porque imagina se em algum dos grupos você tivesse uma proporção maior de pacientes mais graves do que em outro, isso atrapalharia bastante a avaliação do estudo, do resultado. E o grupo intervenção, e aí com 72 horas você randomizava o grupo que ia parar o antibiótico ou o grupo que ia manter o antibiótico com o clavulin por mais 5 dias. E o desfecho primário era cura no D15. E quando você vai ver aqui, ó, o baseline dos pacientes era muito semelhante. E o que eu achei interessante é que eles usaram, inclusive, pneumonias multilobares. Eu não coloquei aqui, tá proporções, né, 20%, 15%, mas para mostrar que eles botaram, inclusive, pneumonias multilobares e pneumonias com derrame pleural para esse tratamento em 3 dias. Achei ousado. Achei ousado. Então, tinha pacientes com comorbidade, tinha pacientes com pneumonias, assim, por mais que eles não estivessem clinicamente graves, pneumonias, assim, você olhava a radiologia e tinha um certo respeito. E eles votaram ainda assim nesse grupo. E quando que você vai ver, não houve diferença também entre os pacientes que usaram ou não, que usaram esse adicional de 5 dias de antibiótico ou que interromperam o tratamento com 3 dias. Na hora que você vai avaliar ali, ainda que não tenha tido a diferença, há uma inclinação para que favoreça os 3 dias de tratamento com beta-lactano. Então, ousado, interessante. Talvez, nesses pacientes com pneumonias mais leves, que você tem uma boa resposta, né, com o tratamento, você possa usar tempos mais curtos de antibiótico, de fato, inclusive tempos mais curtos, tão curtos quanto 3 dias de antibiótico. Ainda não está nos guidelines, os guidelines eles recomendam 5 dias, mas testar, não usando antibiótico, criando vírus e enquanto a pessoa de pneumonia são por vírus, você vai fazer diferença nenhuma. E aí tem agora essa meta-análise que, né, que todos os guidelines eles citam, inclusive, como sendo uma referência para você fazer o tratamento de 5 dias, que é uma meta-análise que eles comparam nos pacientes de baixo a médio risco, ou seja, a gente exclui ali os PSI classe 5 e os pacientes que necessitaram de internação em UTI, mas para esses pacientes com leve ou moderado, eles, usando o desfecho primário de cura no D15, eles compararam os tratamentos curtos versus tratamentos longos, e aqui estão os estudos para mostrar para vocês os estudos que eles compararam. Então, aqui, ó, 7 versus 10, 5 versus 10, 5 vezes 7, 3 versus 8, 5 versus 7, enfim, e aquele outro que eu mostrei aqui para vocês agora, esse último estudo, que é o de 3 versus 8, e eles viram que, comparando todos esses estudos, era o tratamento mais longo versus o tratamento mais curto, era não inferior. Então, tanto fazia você tratar, tanto quando a gente vai ver melhora clínica no D15, quando a gente vai ver mortalidade por todas as causas, não atingia o limiar da não inferioridade, e era até um limiar ousado, não era um limiar tão baixo. Então, não houve diferença estatisticamente, né? Não é que não houve diferença, assim, né? Era não inferior você tratar os 5 versus 3 dias. Lembrando que não é assim também arbitrário, né? Deu 5 dias suspenso no antibiótico, deu 3 dias suspenso no antibiótico. Deu 3 dias, deu 5 dias. Eu vou analisar os aspectos relacionados à resposta terapêutica. Eu atingi o meu critério de resposta terapêutica. É isso, você quer participar? Você quer participar? Você atingiu os critérios de estabilidade clínica, de melhora clínica, e nesses pacientes que atingiram esses critérios e que não têm fatores de risco para um pior desfecho, não são pacientes imunossuprimidos, não são pacientes com PAC grave, você pode avaliar esse antibiótico precocemente. Então, aqui só para mostrar de novo, né? Quando eles avaliaram em termos de tempo de tratamento,
eles não acharam diferença, inclusive quando a gente colocava tempos bem curtos. E se a gente for olhar assim, um número absoluto, bonitinho, é até maior no 3%. Mas não houve diferença, né, ali? Você tratar 3 versus 10 dias nesse paciente com impacto leve a moderado não fez diferença. Eles não estavam chocados. Mas eles não estavam chocados. Então, só para mostrar aqui, essa aqui é uma revisão de 2024 que saiu no JAMA, só para mostrar que eles já colocam a terapia, o tratamento, a possibilidade de você fazer tratamento por 3 dias em pacientes que estão ambulatoriais, estáveis ambulatoriais e que atingem os critérios de melhora clínica com esse período. E nos outros pacientes, você avaliar, inclusive, entre 3 a 5 dias ali também se atingir esses critérios de estabilidade. E você considerar tratamentos mais longos em pacientes específicos, né, ou que não atinjam essa resposta terapêutica num tempo menor. E aí, por último, agora, o uso de corticoide, né, que é outra controvérsia, se a gente precisaria usar corticoide na PAC grave ou não. Toda doença infecciosa que causa uma inflamação muito importante, a gente tem um questionamento sobre você usar corticoide ou não, porque a gente sabe que o dano tecidual ele é uma interação entre a atuação do micro-organismo com a atuação do nosso sistema imunológico. Então, essa interação do sistema imunológico e micro-organismo é que vão determinar o dano tecidual. Se eu tenho uma resposta exacerbada do nosso sistema imunológico, eu vou ter mais dano tecidual também. Então, nesses casos, sempre existe essa dúvida se você modular essa resposta inflamatória te traria uma consequência menor em termos de dano tecidual. Então, a gente tem estudo para meningite, a gente tem estudo para sepse, choque séptico, a gente tem estudo aqui para pneumonia grave, toda infecção para COVID, para influenza, toda infecção grave, né, que você atinge esse tipo de situação. Existem estudos para ver se essa imunomodulação com corticoide teria um desfecho benéfico. E qual que seria, né, o racional teórico de você usar o corticoide na pneumonia grave, né? Porque você vai ter essa resposta exagerada imunitária, tanto local, com ativação de células imunes locais, ali, como eu falei para vocês, né, você tem células imunes ali na região alveolar, então, tanto pela ativação dessas células, quanto pela ativação das respostas imunitárias sistêmicas, com as citocinas e os fatores de virulência, né, liberados pelas próprias bactérias, enfim, gerando essa resposta inflamatória sistêmica. Então, tanto a ação local do sistema imunitário ali, local da pneumonia, como o sistema imunitário sistêmico, como a resposta imune sistêmica, com essas citocinas e outros fatores de ativação, vão levar a uma lesão da barreira hematocapilar e ativação ativação de plaquetas nesse endotélio machucado. E aí, você fazendo essa perda de permeabilidade, você vai entrar mais líquido, e aí você vai fazer, né, as consolidações, etc., infiltrados inflamatórios na região, você vai diminuir troca gasosa, você vai levar aos desfechos de pneumonia grave que a gente observa. Levando, então, a síndrome de resposta inflamatória aguda, e a necessidade, às vezes, de ventilação mecânica. Sem contar que quando você tem essa resposta exagerada, você pode ter, isso precocemente, né? Precocemente, essa resposta inflamatória vai gerar isso. E tardiamente, essa resposta inflamatória exacerbada leva a uma inibição do sistema, uma inibição desse eixo, né, de hipotálamo, hipófise e adrenal, fazendo com que haja uma deficiência relativa de corticoide, que é o racional, né, de por que você usaria o corticoide na sepse. Então, você vai ter a ação do corticoide tanto nessa resposta inflamatória aguda, diminuindo, modulando esse dano da barreira capilar, hematocapilar ali, e diminuindo o infiltrado pulmonar, inflamação e geração de SARA, quanto esse efeito tardio na redução da produção de corticoide endógeno por conta da inibição do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Então, seria esse o racional de você usar o corticoide nesse caso de pneumonias graves, levando a uma redução do tempo de ventilação, da necessidade de vasopressores e potencialmente uma redução de mortalidade. Mas não para fazer sentido biológico, tem que ter resposta clínica, tem que ter resultado clínico, né? Tem que ter estudo mostrando que realmente aquilo é benéfico. Quando a gente vai olhar as indicações, a gente tem indicações específicas para determinados cenários. Aqui eu coloquei a indicação do guideline versus os estudos que levaram eles a fazerem essas indicações para a gente poder entender. Quando a gente lê um guideline, é muito importante
a gente lê os estudos que geraram aquela recomendação para a gente ter uma análise crítica, porque afinal de contas foram pessoas que leram aqueles estudos que formularam aquela hipótese, né? Aquela recomendação. A gente tem que ter uma análise crítica sobre isso. Então, aqui quando a gente pensa em pacientes com pneumonia severa, pneumonia grave, severo é o nome, com pneumonia comunitária grave, que necessitem de internação em UTI, tanto a Sociedade Europeia a Sociedade Europeia de Doenças Infecciosas, quanto a latino-americana, e esse aqui eu não lembro qual é a sociedade, esqueci qual é essa sigla, eles recomendam o uso condicional, né? Uma baixa evidência, eles recomendam a utilização em determinadas situações, de PAC grave, que requer ventilação, PAC classe 5, enfim, é uma recomendação condicional de baixo nível de evidência. Quando você pega a revisão da Sociedade de Terapia Intensiva de 2024, eles já recomendam com maior grau de evidência. Por quê? Entre 2023 e 2024, saíram 2 estudos interessantes que mostraram um aumento de benefício com corticóide, que eu vou mostrar aqui para você. E foi o que fez esse shift de recomendação. Então, se você pegar guidelines mais antigos, eles colocam como uma baixa evidência, porque você tinha alguns estudos, algumas revisões sistemáticas que mostravam benefícios em pequenas partes, mas não mostravam um benefício grande de mortalidade. E aí surgiram 2 estudos de 2023 para 2024, surgiram alguns estudos mais robustos, que parece que realmente tem uma evidência maior de você usar o corticóide nesse grupo de pacientes, que fez com que mudasse esse grau de recomendação, né? Em pouco tempo, né? De um ano para cá. Então, vamos lá, vamos ver quais são esses estudos. Tem um estudo de 2023, do New England, que é um estudo bonito, assim, é um estudo interessante, de uso de hidrocortisona. Outra coisa que é interessante, e parece que não é todo corticóide, não é toda dose que resolve, né, que é eficaz nesse tratamento, nessa utilização da PAC grave. Então, muitos estudos prévios, tinha estudo que misturava, paciente que usava hidrocortisona com paciente que usava metilprednisolona, ou então pacientes que só usavam metilpred. E eles viram, assim, analisando retrospectivamente agora, a partir desses novos estudos, que talvez a hidrocortisona tem uma ação um pouco melhor do que a metilpred nesse grupo de pacientes para essa situação. E que talvez também as doses de metilpred, porque quando você vai fazer a correlação de doses entre os corticoides, talvez a dose que era utilizada era muito alta, então você não precisa de doses tão altas de corticoide, e essas doses mais altas que eram usadas nos estudos anteriores pode ter sido deletério em alguma situação. Então, quando a gente vai ver esse estudo aqui, bem interessante, do New England, de 2023, é um estudo clínico randomizado duplo cego de superioridade multicêntrico, usando 31 hospitais na França. Eles botaram como critério de inclusão pacientes maiores ou igual a 18 anos com PAC grave, que estivessem em ventilação mecânica invasiva, na verdade, ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, né, precisa esse PAP, com PIP maior ou igual a 5, pacientes em catéter nasal de alto fluxo, com uma relação PF menor que 300 e uma FO2 maior ou igual a 50%, pacientes na não reinalante, com PF menor que 300, ou pacientes que eram considerados classe 5 no PSI, né? Que seria o PSI maior que 130. Critério de exclusão eram pacientes não intubados, pacientes com doença com influenza e pacientes com choque séptico. Perdão, isso aqui eu devo ter feito alguma coisa errada, porque eles entravam como ventilação não invasiva. Isso aqui está errado, tá? Esse critério de exclusão aqui. Não, perdão, eu estou falando errado. Eram pacientes que tinham a indicação de não intubação, pacientes paliativos. Tá? Então, a exclusão era paciente paliativo, perdão. Paciente paliativo. Randomização era feita no 4º dia, e aí era estratificado por centro e por necessidade ou não de ventilação, que era uma outra coisa interessante, porque eles estratificavam também pela necessidade de ventilação mecânica invasiva. O grupo de intervenção usava hidrocortisona contínua por 4 dias, iniciada nas primeiras 24 horas de atingido o critério de gravidade, então, assim, para vocês conseguirem ver melhor. E no 4º dia era feita a decisão se mantinha ou não por mais tempo. Então, como é que funcionava? Você randomizava. Grupo controle não usava corticoide, grupo controle começava o corticoide, a hidrocortisona contínua, 200 miligramas, até 24 horas da randomização. Então, tinha que ser um início bem precoce. Perdão, da randomização não, de atingido o critério de gravidade clínica. Então, atingir o critério de gravidade clínica, você, nas primeiras 24 horas, tinha que iniciar a hidrocortisona contínua nesse grupo de intervenção. Chegava no 4º dia, era optado se esse corticoide ia ser mantido até o 8º ou até o 14º dia, fazendo um regime de desmame, que é exatamente aqui o que está acontecendo. E como que eles levavam, o que eles usavam
como parâmetro, né, para decidir se esse antibiótico seria suspenso no 8º dia ou seria mantido até o 14º dia. O paciente tinha que ter atingido parâmetros de melhora. Então, o tratamento full eram feitos 14 dias, onde eles começavam um desmame e, por fim, terminavam aqui depois chegava na dose de 50, no 15º dia terminava. Se o paciente, no 4º dia, tivesse sinais de melhora, ou seja, ventilação passasse para ventilação espontânea, PF maior que 200, o SOFA no D4 fosse menor ou igual ao SOFA no D1 e uma alta probabilidade de alta da UTI nos próximos 14 dias, esse paciente já era reduzido o corticóide no D4 e era suspenso totalmente no D8, depois do D8. Então, era assim que funcionava o grupo de intervenção. Deu para entender direitinho? Acho que ficou mais visual aqui. Fusão contínua. Eu entendi como seria fusão contínua. Procurei isso, não achei, inclusive no suplemento, mas ele bota sempre contínuo. Então, eu acho que é infusão contínua. Ou não sei se contínuo ele quis dizer com o de 20 miligramas sempre. Então, assim, mas ele botava a palavra contínua. E aí eu não consegui achar, eu fiquei nessa mesma dúvida. Eu procurei no suplemento, não consegui achar. Essa tabelinha, inclusive, é do suplemento. Não consegui achar essa questão de como era feita a forma de infusão. Aí eu não sei se contínuo quis dizer ao longo desse tempo, todos os dias, entendeu? O estudo, então, ele foi feito foram feitas 2 análises de ínterim, né, para ver segurança, enfim, e analisar os desfechos, e ele foi parado antes do fim da randomização. Eles tinham uma expectativa de um número maior de pacientes, e o estudo teve que ser interrompido na 2ª análise de ínterim, porque a mortalidade no grupo intervenção estava maior do que no grupo controle estava maior do que no grupo intervenção. Lembrando que o desfecho primário era mortalidade no D28 por todas as causas. Então, é um desfecho interessante, né? Sempre o desfecho mortalidade é um desfecho muito interessante quando a gente vai analisar a intervenção. E ele foi descontinuado, então, na 2ª análise de ínterim, quando eles já tinham atingido 400 pacientes, mais ou menos, em cada amostra, porque a diferença de mortalidade no grupo placebo foi significativamente maior do que no grupo que estava recebendo a hidrocortisona. Um P de 0,006, uma diferença de 5,6 no intervalo de confiança. Quando a gente ia olhar a análise de segurança, né, porque sempre que você dá corticoide, existe uma questão sobre efeitos colaterais. Então, alteração glicêmica com necessidade maior de insulina, a infecção hospitalar. Então, a gente tem alguns desfechos relacionados à segurança. E aqui eles viram que, quando a gente analisava a IRAS, né, quando a gente analisava IRAS, tanto PAV quanto infecção de corrente sanguínea, não houve diferença entre os 2 grupos. A única ganho de peso também, né, que você tem edema, então ganho de peso, outra coisa também não teve diferença. A única coisa que teve diferença foi a necessidade maior de uso de insulina dentro dos primeiros 7 dias, mas ok, né? Se eu usar mais insulina e morrer menos, eu acho que é uma troca interessante. O outro estudo foi esse estudo do Critical Care, de 2024, que é na verdade, uma revisão sistemática, onde entrou esse estudo do New England dentro dessa revisão sistemática. E eles utilizavam como critério para classificação de PAC grave a admissão na UTI, um PSI classe 5, né, maior que 130 pontos, ou conforme os critérios do IDSA, da ATS IDSA, que são esses critérios aqui. Então, que você tem que ter pelo menos um critério maior ou 3 critérios menores de gravidade. Os critérios maiores vão ser choque séptico, com necessidade de vasopressor, e insuficiência respiratória aguda necessitando ventilação mecânica. Acho que não tem dúvida de que é grave, né? Ou pelo menos 3 desses outros critérios aqui de gravidade. Ele analisou, nessa revisão sistemática, analisou apenas estudos clínicos randomizados, e o desfecho primário era mortalidade em 30 dias, e podia ter utilização tanto de metilpred quanto de hidrocortisona, com duração pelo menos de 4 dias do uso do corticóide. Aqui é só para mostrar o risco de vieses. Ó, só lembrando aqui o nosso estudo do New England. Eu não coloquei aqui os autores. Mas o nosso estudo do New England está dentro desses 2 estudos aqui, ó, que é risco baixo de viés, de todos esses vieses. Desculpa. Tá aqui, ó. Tá entre esses 2 aqui, ó. O do New England, eu acho que é esse aqui, ó, Decking, que é 2023. Então, é um estudo que tem baixo risco de viés em vários domínios que eles avaliaram. O desfecho primário, então, mortalidade de 30 dias, né? Falei. E aí, quando a gente vai analisar os resultados,
Era um estudo com uma baixa heterogeneidade, então, assim, foi um estudo interessante, assim, foi uma revisão sistemática interessante, os estudos todos, ensaios clínicos randomizados, e 2 deles, os maiores, com baixo risco de viés. Quando a gente vai analisar o total, ele botou a revisão favorecendo o uso de corticoide. Quando a gente vai analisar estudo por estudo, esse aqui é o estudo do New England, né, que teve aquele claro benefício, e outros estudos que acabaram não fazendo assim, né, estatisticamente significativo, mas com uma clara tendência a favorecer o corticoide, quando a gente faz análise geral, favorecendo o uso do corticoide. Então, por isso é que houve... Opa! E aqui só mostrando no subgrupo de análise, né, para todas as causas, quais foram os subgrupos que pareciam se beneficiar mais, né? Quais foram os subgrupos que pareciam ter mais relevância. Então, eram pacientes idosos, maiores que 60 anos, pacientes que necessitaram de admissão em UTI, pacientes que usaram hidrocortisona em preferência em relação ao metilpred, então, aqui, mostrando aquele estudo do New England, talvez isso seja uma questão, né, que motivou as falências dos estudos anteriores, a dose e o corticóide que era utilizado. Se você não fazia a redução gradual do corticóide, você simplesmente tirava o corticóide. Quando atingisse o critério, né, de melhora clínica, você simplesmente tirasse o corticóide em vez de fazer desmame de corticóide. E quando você fazia uma duração de uso de corticóide por menos do que 8 dias. Foram subgrupos que pareceram ter um benefício maior de você fazer o corticóide. E acabou. Eu confesso que eu não fazia corticóide para PAC grave, mas esse estudo lindo mexeu comigo. As revistas sempre gostaram, né? A gente também ficou conversando uma